Olá, queridos, graça e paz. Eu quero começar essa minha conversa com você, primeiramente lendo um texto nas Escrituras Sagradas. Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vês, isto é novo? Não. Já existiu nos séculos passados antes de nós. Eu quero também complementar esta minha fala citando alguns trechos deste livro que eu li do senhor Yuval Noah Harari. Ele é um escritor judeu, muito conceituado pelo mundo afora, autor de 2 livros que se tornaram best-seller. Este é um deles, o Homo Deus, e ele escreveu também o Sapiens. Juntos venderam milhões e foram traduzidos para vários países, vários idiomas do mundo, e ele é bastante lido, conhecido no mundo inteiro. Ele é PhD em História pela Universidade de Oxford, é professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é bastante conceituado. Eu quero trazer aqui alguns dados e algumas falas dele neste livro que gostei bastante, inclusive recomendo para vocês. Ele diz, olha, muitos pensadores e profetas concluíram que a fome, a peste e a guerra deviam fazer parte do plano cósmico de Deus ou de nossa natureza imperfeita, e nada, a não ser o fim dos tempos, nos livraria delas. E ele continua, mas no alvorecer do 3º milênio, a humanidade chegou a uma incrível constatação. A maior parte das pessoas raramente pensa sobre isso, porém, nas últimas poucas décadas, demos um jeito de controlar a fome, a peste e a guerra. É evidente que esses problemas não foram completamente resolvidos. No entanto, foram transformados de forças incompreensíveis e incontroláveis na natureza em desafios que podem ser enfrentados. Não precisamos rezar para nenhum Deus ou santo para que nos salvem deles. Sabemos bem o que precisa ser feito para evitar a fome, a peste e a guerra. E geralmente somos bem-sucedidos ao fazê-lo. Eu concordo com quase tudo que Yuval Noah disse nesse livro, nesta introdução do seu livro. Porém, discordo em uma parte. Ele disse que sabemos bem o que precisa ser feito para evitar a fome, as pestes e a guerra. Eu quero dizer para o senhor Yuval Noah que o único meio, a única forma pela qual podemos evitar essas pandemias é o fato de que nós precisamos entender que é preciso haver uma conversão em massa, é preciso haver um arrependimento, é preciso que mudemos as nossas práticas, porque o pecado é mal cheiroso, o pecado chega mal às narinas de Deus, e ele usou esses métodos para quase erradicar muitas nações, algumas delas foram totalmente erradicadas ao longo dos séculos, dos milênios. Isso não é novo, como li o texto. Hoje nós estamos vivendo um dia muito importante, um dia que nunca, pelo menos nos meus 48 anos de idade, eu não me lembro de ter vivido nada parecido, em que um presidente da República vai conclamar uma nação inteira para um jejum santo. Queridos, nós sabemos que isso dá resultado. Deu resultado no reino de Josafá, deu resultado na cidade de Nínive, quando o rei de Nínive conclamou uma nação inteira para um jejum santo, em que até os animais foram colocados para fazer jejum. E Deus, ele retirou a sua ira de sobre aquela cidade, que estava determinado em seu coração a destruí-la por causa de seus pecados. Eu quero citar aqui algumas pandemias muito rapidamente nessa minha fala com você. Eu quero citar aqui a cólera. Olha, ela surgiu no sudoeste asiático e a OMS contabilizou 7 epidemias entre 1817 e 1991, matando mais de 6 milhões de pessoas, queridos, 6 milhões de pessoas. Olha, a peste negra ou peste bubônica, ela teve o seu início na década de 1330 em algum lugar da Ásia, e entre os séculos 14 e 17 matou entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. Estou falando não de milhares, mas de milhões.
Mais de um quarto da população da Eurásia foi extirpada. A cidade de Florença, na Itália, por exemplo, ela perdeu metade de sua população, que era de 100 mil, ou seja, 50 mil habitantes da cidade de Florença morreu com essa epidemia, com essa pandemia da peste negra, ou é mais conhecida como peste bubônica. A varíola matou mais de 8 milhões de pessoas só no México, inclusive os astecas, aquelas mentes brilhantes, aqueles povos que viveram com uma mente super evoluída. Se estivessem vivos até hoje, o que poderiam nos ensinar, não é? Olha só, a gripe espanhola, entre os séculos 18 e 19, matou entre 50 a 100 milhões de pessoas, sendo 17 milhões só na Índia. Olha, a Primeira Guerra Mundial, ela facilitou a sua proliferação. A gripe asiática no século XIX matou mais de 1 milhão de pessoas. A gripe de Hong Kong, ela matou, entre 1968 a 1969, ela matou mais de 2 milhões de pessoas. Olha, e hoje temos, recentemente, aí, não faz muito tempo, ela surgiu em 1982, a AIDS. O primeiro caso foi descoberto em São Francisco em 1982 e já matou 32 milhões de pessoas. Olha só, e agora nós temos aí o coronavírus. Queridos, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas já morreram com essas pandemias. Não sabemos quantas mil pessoas, se milhares ou vai chegar a milhões. Eu acredito que não chega, porque hoje os nossos recursos são muito modernos e existem meios. A ciência está super evoluída. Acredito que já muito em breve encontrarão aí um remédio para combater essa epidemia. Mas eu quero trazer algumas passagens bíblicas para vocês, para concluir essa minha conversa com vocês. Olha só, eu quero lembrar a vocês de que quem conhece um pouquinho das Escrituras Sagradas sabe dos meios pelos quais Deus usou para executar o seu juízo sobre os pecadores da terra. Deus usou o Mar Vermelho para executar juízo sobre os egípcios, que eram arrogantes, se achavam os bonzões, se achavam os importantes, inclusive se o rei achava que era Deus na terra. Deus usou a terra para julgar Coré e os seus aliados naquela rebelião contra Moisés. Deus usou as serpentes para punir o seu povo rebelde no deserto. Deus usou a espada dos judeus para punir outros judeus por causa da idolatria e daquele bezerro de ouro que foi construído por Arão. Deus, ele usou a espada dos judeus para punir os cananeus e possuir as suas terras. Olha, Deus extirpou povos inteiros por causa de seus pecados. Deus, ele executa juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, liquidando aquelas duas cidades, eliminando-as da terra por causa dos pecados de imoralidade sexual, muito também conhecido como a sodomia, homossexualismo e tudo mais. Tudo acontecia naquelas cidades. Deus usou os povos vizinhos várias e várias vezes para punir os judeus por causa de seus pecados no período dos juízes. Deus usou Davi para executar juízo sobre várias e várias nações desobedientes. Deus usou as nações vizinhas para executar juízo sobre o seu próprio povo várias e várias vezes no período monárquico de Israel. Olha, Deus, o anjo do Senhor, ele trouxe juízo aos assírios, matando 185 mil soldados em uma única noite. Olha, Deus usa a espada dos assírios para punir Israel, o reino do norte. Deus usa a espada dos babilônios para punir a Síria. Deus usa Nabucodonosor para punir Judá e muitas outras nações desobedientes. Olha, Deus usa o império medo-persa para punir a Babilônia. Deus usa o império greco-macedônico para punir os persas. Deus usa o império grego para punir muitas nações. Deus usa o império romano para punir o império grego já fragmentado. E Deus punirá a ressurgência do império romano e o anticristo num futuro bem próximo. Querido, estes são os métodos pelos quais Deus usa o seu juízo, executando o seu juízo na terra, tudo por causa da desobediência. Olha, o Yuval Noah escreveu este belo livro dizendo que sabemos os meios pelos quais podemos evitar essas coisas. Eu quero dizer a vocês que
O único meio pelos quais nós podemos, o único meio pelo qual nós podemos evitar estas catástrofes é o nosso arrependimento. E este grande passo que o nosso presidente Jair Bolsonaro deu, conclamando um jejum santo, um jejum nacional, este é o primeiro de muitos que acredito que virão. Este é o primeiro grande passo e eu espero em Deus que esta peste, esta pandemia, ela seja sarada, ela seja liquidada, ela seja extirpada da face da terra, assim como foram tantas as outras em sua essência ou então parcialmente. Mas, queridos, eu quero deixar aqui uma palavra para você, quero te dizer que o mundo não vai acabar com mais essa pandemia, não vai, porque este não é o propósito de Deus, que a terra seja extirpada, os moradores da terra sejam extirpados por um vírus qualquer. Não vai ser assim. A Bíblia nos relata que não será assim. E espero em Deus que isto sirva para que aprendamos e entendamos que só há um Deus sobre os céus e a terra e sobre tudo que existe, e se não nos submetermos a Ele, outras e outras pandemias virão como juízo de Deus sobre a terra. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.